Bom, antes da gente começar a live, né, aproveitando aí para dar esse tempinho para as pessoas começarem a entrar, eu gostaria de comentar que essa live que a gente está fazendo, essa que a gente está fazendo agora e as outras que a gente já fez, a gente está fazendo uma live técnica, né? Então, qual que é o objetivo? Nosso objetivo é a gente tentar explorar alguns assuntos que são que causam mais dúvidas, ou então os empreendedores têm mais dificuldade de entender e etc. E aí, se você quiser que que a gente fale sobre algum tema em específico, então entra lá na caixinha de sugestões que eu deixo sempre antes da live. Deixa lá o assunto que você quer que a gente discuta, deixa lá também o tema que você quer que a gente discuta, e aí eu trago aqui na live e a gente explora mais sobre esses assuntos, tá bom? Bom, vamos começar então. Na live de hoje, nós vamos falar sobre capital de giro, tá? Que foi um dos temas que foram mais pedidos na última caixinha que eu coloquei. Na verdade, nas últimas caixinhas que eu coloquei, esse tema de capital de giro surgiu bastante. Mas, como tinham outros temas também que estavam muito concorridos, a gente acabou não falando nas outras e vamos falar nessa, tá? Então, a gente vai falar sobre o cálculo de capital de giro nessa live, tá bom? Eu não sei se todos vocês sabem, se alguns não sabem. A verdade é que grande parte dos empreendedores confundem duas coisas, né? Que é reserva de emergência com capital de giro, tá? Porque como é que essa confusão ela acontece? Normalmente, ou você coloca isso tudo dentro de um bolo só, então isso vira tudo dinheiro para girar dentro da sua empresa, e aí você não segrega corretamente o que deveria ser reserva de emergência e o que deveria ser capital de giro, tá? Então, por esse motivo, antes da gente falar sobre capital de giro propriamente dito, eu preciso explicar para vocês a diferença que existe entre capital de giro e reserva de emergência, caso você ainda não saiba, tá? Então, começando pela reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Reserva de emergência é aquele dinheirinho que você deixa lá parado da sua empresa, tá? E quando eu falo parado, eu falo que é porque você não usa essa reserva de emergência, você não faz uso desse dinheiro, tá? Ele fica realmente reservado, tá? Ai, Tássia, mas eu não vou usar nunca esse dinheiro. Vai, mas você vai usar em uma emergência, tá? Então, por exemplo, Tássia, faltou dinheiro no meu caixa para eu pagar o aluguel. Isso não é uma emergência? Na verdade, não. Isso não é uma emergência. Por que, que isso não é uma emergência? Porque esse exemplo, por exemplo, é um exemplo que você poderia ter previsto se você tivesse um bom controle financeiro, se você estivesse fazendo o acompanhamento correto do seu fluxo de caixa, do fluxo de caixa do seu negócio, tá? Então, quando você não faz esse acompanhamento, esse tipo de situação acaba se tornando uma emergência, mas não é, tá? Quando a gente traz, por exemplo, para o nosso cenário de vida pessoal, o que, que é uma emergência na nossa vida pessoal? Uma emergência é o teto da sua casa caiu, é o pneu do carro que furou, é o alguém que bateu no seu carro, né? É alguém da família que de repente ficou doente, precisa de um tratamento médico, assim por diante, aí você precisa do dinheiro. Então, quando você fala de reserva de emergência na vida pessoal, a gente está falando daqueles eventos que não possuem previsão de acontecer e que acontecem, né? Porque é a vida, e que você precisa usar esse dinheiro para esse tipo de situação, tá? Quando a gente traz isso para a vida empresarial, quando a gente traz isso para o seu negócio, a gente está falando da mesma coisa. Uma reserva de emergência para o seu negócio é uma reserva, como o próprio nome diz, e que precisa ser usado no caso de uma emergência. O que são emergências? Emergências são eventos que não têm data e nem hora para acontecer, tá? E a gente não consegue prever. E imprevistos acontecem.
Um exemplo de uma emergência, por exemplo, que aconteceu recentemente na vida de muitos empreendedores foi o caso do corona, do Covid, tá? Então, a gente viu aí muitos negócios fechando a porta e fechando as portas, né? E por que que eles fecharam as portas? Porque quando eles viram que eles teriam que ficar 5 meses, né, parados, 6 meses parados, sem a geração da receita para poder pagar as contas fixas, eles não aguentaram. E aí tiveram que fechar as portas. É claro que pode ter sido outro cenário, pode ter sido outras coisas, podem ter sido outras coisas, mas na maior parte dos casos foi a falta de uma reserva de emergência que aconteceu isso. Ou a falta da reserva de emergência, ou uma reserva de emergência menor do que o período em que eles precisaram ficar fechados. Então, uma emergência no seu negócio vai ser um cenário onde você fique impossibilitado de gerar receita. Impossibilitado de gerar receita, você pega esse valor que está lá guardado para utilizar para pagar as suas contas fixas, tá? Nossa, Tássia, mas vai deixar esse dinheiro lá parado, né? E eu aqui com o meu negócio, precisando de dinheiro, precisando investir. Você não deixa necessariamente parado. Você bota isso lá numa conta investimento e esse dinheiro fica lá, rendendo até um dia que você precisa utilizar, tá? E aí, falando sobre investimentos, eu não sou especialista em investimentos, tá? Mas uma coisa eu posso te dizer: não coloque esse dinheiro no investimento, por exemplo, que ele não tem uma boa liquidez. Porque se você precisa do negócio amanhã, como eu disse, emergências não têm datas para acontecer, você precisa do negócio amanhã, aí você botou lá num investimento com vencimento em 2025, você não vai conseguir sacar esse dinheiro, tá? Então, isso é uma reserva de emergência. E o capital de giro? Capital de giro, diferente da reserva de emergência, é aquele dinheiro que precisa girar dentro do seu negócio, precisa girar dentro do seu caixa, tá? Precisa girar dentro do seu caixa. Então, ele é aquele dinheiro que você vai usar para fazer a manutenção financeira do seu negócio, para poder manter o seu negócio financeiramente saudável, enquanto o caixa não está equilibrado. Por que eu falo isso? Porque vamos supor que você trabalhe com uma revenda, tá? Quando você compra o seu produto para você revender, você tem que pagar o seu fornecedor. No momento em que você paga o seu fornecedor e você faz esse adiantamento, porque a venda ainda não aconteceu, então você fez esse adiantamento, você financiou esse produto que você está comprando. Depois disso, esse produto vai ficar no estoque, vai ficar parado há um tempo, aí depois você vende, aí depois de um tempo você vai lá e recebe por esse produto que você vendeu. Durante esse período aqui, né, entre o pagamento do fornecedor e entre receber a sua venda, quem pagou as suas contas? Foi reserva de emergência? Não, porque como eu disse, isso não é uma emergência, se dá para você prever o acontecimento. E esse é um acontecimento 100% previsível. Quem paga por esse pedaço aqui que você ficou desprovido de caixa é o capital de giro, tá? Então, é para isso que você usa o seu capital de giro. Porque durante esse período aqui, podem aparecer contas para você pagar. É o aluguel, é a luz, são os funcionários, é o estoque que eu tenho que repor da venda que eu fiz. Então, tudo isso aqui você mantém com esse capital de giro. O que muitas vezes acontece na vida do pequeno empreendedor? Eu tenho lá meu caixa, aí eu tenho dinheiro que sai para comprar o negócio, aí eu fico sem caixa. Aí o dinheiro que entra já tem que sair de novo para pagar outra coisa. Aí o dinheiro entra, tem que sair de novo para pagar outra coisa. E eu nunca tô vendo o dinheiro ficar dentro do meu caixa. Eu nunca tenho dinheiro dentro do meu caixa. Por que eu nunca tenho dinheiro no meu caixa? É lógico que existem N outros motivos, mas um deles pode ser a falta do seu capital de giro, tá? E a verdade é que muitos empreendedores, eles acham que esse valor de capital de giro, ele precisa ser muito alto. Porque eles acham que o valor do capital de giro precisa ser alto, alguns não possuem, tá? Mas a verdade é que não necessariamente esse valor precisa ser alto. Como eu disse, o capital de giro, ele tem o objetivo de pagar as suas despesas e os seus custos durante esse período em que você ficou desprovido aqui de caixa.
tá? Então, como você está desprovido de caixa, você vai lá e usa. O seu capital de giro, para ele, se ele for muito alto, então de duas uma, ou você tem custos e despesas muito altos na sua empresa, e por isso que durante esse período aqui você precisa de muito capital de giro para girar aqui na sua empresa, aqui no seu caixa, ou esse período entre o pagamento do fornecedor e o momento em que você recebe a sua venda, ele é muito grande. Quando esse período também é muito espaçoso, o seu capital de giro precisa ser maior, tá? Esse período que é entre você fazer a compra, pagar o seu fornecedor, não é realizar a compra, é pagar o seu fornecedor e você receber pela sua venda, esse período a gente chama de ciclo financeiro. E é um indicador muito importante para o seu negócio. Todo negócio precisa conhecer qual é o seu ciclo financeiro. Porque essa questão de ficar faltando dinheiro no caixa, muitas vezes é porque você não conhece qual é o ciclo financeiro dentro do seu negócio. E para você calcular o capital de giro, você precisa da informação do ciclo financeiro. Então, olha lá para o seu fluxo de caixa. Quando você paga o seu fornecedor, até você vender esse produto e você receber por esse produto, quantos dias você leva? Isso daqui é o seu ciclo financeiro, tá? Existe um ciclo financeiro, existe um período de ciclo financeiro que é o ideal? Não existe. Por quê? Porque cada negócio vai ter o seu ciclo financeiro ali, tá? Então, você tem que olhar para o seu negócio e ver se realmente aquilo ali faz sentido, se não faz, se está muito alto, se não está. Se o seu negócio, por exemplo, se você vende produtos, mercadorias ou serviços que são realmente de um giro mais baixo, então, por exemplo, você revende computadores, tá? Ah, e computadores têm um giro mais baixo. Se ele tem um giro mais baixo mesmo na sua empresa, é natural que esse seu ciclo ele seja maior. Agora, você tem uma mercearia, seus produtos são perecíveis ou o que você fabrica é muito perecível. É natural que esse seu período seja menor. Quanto menor e quanto maior, não sei. Você precisa olhar para o seu negócio e ver se está fazendo sentido. Tá? Se eu preciso diminuir o meu ciclo financeiro, como é que eu faço? A a regra, a lei é sempre você tentar atrasar os pagamentos, não atrasar no sentido de deixar de pagar, tá? É de negociar melhor com os seus fornecedores. E aí você adiar os pagamentos o máximo possível e antecipar os seus recebíveis o máximo possível. Então, quanto mais longe tiver a data entre a compra e o pagamento que você fizer do seu fornecedor, e o quanto antes você conseguir antecipar o valor daquela venda, menor vai ser o seu ciclo financeiro. Consequentemente, o seu caixa vai poder respirar um pouco mais e, consequentemente, o valor do seu capital de giro também vai ser menor. Tá? Muitos negócios, se você falar que precisa de um capital de giro de R$ 4.000, por exemplo, isso pode ser o faturamento de um pequeno negócio mensal, né? Então não existe isso. Se o seu capital de giro está muito alto, quando você olha, você entende que ele está muito alto, então provavelmente tem um ponto aí que você precisa analisar, seja as suas despesas e os seus custos, ou seja o seu ciclo financeiro, tá? E o cálculo do capital de giro em si é um cálculo muito simples, na verdade, tá? Como eu disse anteriormente, qual é o papel do capital de giro? Pagar as minhas despesas e custos nesse período de falta de caixa, certo? Então, para você calcular o seu capital de giro, nada mais é do que você pegar um período que você quer calcular e você somar todos os seus custos e somar todas as suas despesas. Feito isso, você vai dividir pela quantidade de dias do seu período. Então, por exemplo, você está calculando o capital de giro para um mês. Então, você vai somar esses valores e vai dividir por 30. E aí você vai encontrar o valor que você precisa, o valor que você tem de despesas e custos por dia no seu estabelecimento, tá? Mas não é só isso.
Por quê? Porque, como eu disse, a gente não está olhando quanto que eu preciso por dia, porque o meu negócio tem receita. A minha receita também está sustentando o meu negócio. O que eu preciso saber é quanto que eu preciso para cobrir esse período aqui do meu ciclo financeiro. Então, o que você vai fazer é pegar o resultado dessa equação que deu lá o valor e você vai multiplicar pelo seu ciclo financeiro. Então, vamos supor que eu fiz essa divisão, peguei lá o total de despesas e custos, dividi pela quantidade de dias do meu período e me deu lá R$ 100 por dia, tá? E o meu ciclo financeiro seja de 15 dias. Isso quer dizer que o meu capital de giro vai ser de R$ 1.500, tá? Simples assim, como eu disse, tá? Mas apesar dele ser muito simples, ele é um tipo de, tipo de informação extremamente importante que, como eu disse, pode ter outros indicativos aí para o seu negócio, tá? E aí, uma pergunta que me fazem muito sobre capital de giro é o seguinte, Tássia, eu estou começando agora o meu negócio. Como que eu sei quanto de capital de giro eu preciso ter? Se eu ainda não fiz nenhuma venda, eu ainda não sei, por exemplo, quanto que eu vou, qual que vai ser o meu ciclo financeiro, porque eu não sei quando é que eu vou ter que pagar meus fornecedores, depois eu não sei quando é que eu vou receber. Como que eu calculo o meu capital de giro sem saber disso? Se eu estou abrindo agora o meu negócio. E a verdade é que se você vai abrir um negócio, uma das premissas que você precisa definir são esses períodos, tá? Então você precisa conhecer qual é o ciclo financeiro que você vai praticar na sua empresa, tá? E aí, prevendo o ciclo financeiro, pode ser que você não acerte de imediato, tá? Pode ser que você fala que o seu ciclo financeiro vai ser de 15 e de repente ele está sendo de 20, tá? Pode ser que você não tenha aquela precisão, mas o quanto mais próximo você conseguir chegar, quanto mais próximo você conseguir prever, melhor. Como é que você faz isso? Estudando o seu mercado, estudando os seus clientes, você pode também fazer um benchmark com os seus concorrentes. Então, tudo isso, conhecendo seus fornecedores, então, tudo isso vai te possibilitar ter essa análise, tá? E aí você vai ter lá o seu ciclo financeiro. Depois, você vai ter lá também o seu planejamento. No seu planejamento, vai ter a informação de custos e despesas que você pretende ter no seu negócio. Então, pronto, ficou fácil. Basta você pegar o custo de despesas do que você está prevendo, dividir pelo seu ciclo financeiro, dividir pelos dias do período, multiplicar pelo seu ciclo financeiro, tá? E mais aí, uma coisa que você precisa ter em mente. Opa, estão dizendo que está baixo o volume? Melhorou, será? Eu vou chegar mais perto, de repente melhora, tá? Mas, ó, uma outra coisa que vocês precisam ter em mente quando a gente fala de capital de giro para negócios que estão começando é o seguinte: se você só considera, por exemplo, eu vou lá e vou considerar que o meu ciclo financeiro é de 15. Estou começando meu negócio agora. Quero saber qual deve ser o meu capital de giro, tá? E aí, olhei lá que meu ciclo financeiro é de 15. E aí eu fui lá e peguei um item lá que eu vou vender. Ah, eu vou vender isso, daqui a 15 dias eu vendo ele, então deu 15 dias, mais a quantidade de custos e despesas que eu tenho, né? E etc. O problema é que talvez você não gere caixa suficiente durante o primeiro período do seu negócio, onde só esse capital de giro, considerando só essas datas, seja o suficiente. Se você considerou um prazo médio, tá? Porque o seu ciclo financeiro pode até ser de 15 dias, mas você está considerando só aquilo que está sendo vendido. Você não está considerando a média daquilo que está parado no estoque e que normalmente vai ficar parado durante mais tempo até o seu negócio engatar. Então, no começo do início de um empreendimento, é muito comum, é muito comum a gente ter essa necessidade.
Então, como que eu vou saber, como que eu vou fazer para poder saber qual que é o meu investimento inicial que eu preciso para poder cobrir essas receitas, para chegar só no ponto de equilíbrio? Porque veja, quando você precisa esse dinheiro adicional que você vai precisar para poder iniciar o seu negócio, não precisa ser um dinheiro para te gerar lucro, tá? Porque não é isso que você quer. O que você quer é sustentar o seu negócio durante o período com esse investimento inicial, até que ele venha dar receita suficiente para que ele comece a dar lucro. Então, qual vai ser essa despesa inicial? Primeira coisa, você precisa planejar como é que você pretende que vai ser esses próximos meses. Planejar suas despesas, planejar suas receitas e assim por diante. E aí você vai encontrar aquele seu ponto de equilíbrio, tá? Do seu ponto de equilíbrio, o que você está conseguindo atingir com as suas receitas e o que está faltando para atingir o ponto de equilíbrio. Esse o que está faltando é que você vai conseguir através desse investimento inicial, que você vai complementar ao capital de giro. Então você tem lá, por exemplo, os 6 primeiros meses da sua empresa não vão dar lucro, tá bom? Na verdade, você está lá prevendo um prejuízo, só que você não consegue ficar com prejuízo no caixa, porque prejuízo no caixa significa não pagar as suas contas. Então, quanto que você precisa ter para poder ficar ali no 0 a 0? Se o seu caixa tá gerando 10 mil, mas o seu ponto de equilíbrio é 30, então você precisa de 20 a mais de receita. Esse 20 a mais de receita é o resto da receita que você precisa para poder cobrir o seu negócio durante esse período, tá? Então, o que acontece muitas vezes também, tá, gente? O que acontece muitas vezes é que o empreendedor não tem essa clareza de quanto ele vai precisar. Então, ele inicia um negócio, por exemplo, aí ele fala assim: eu tenho 30 mil para iniciar um negócio. Mas ele tem 30 mil para iniciar um negócio, mas ele não sabe de quanto que ele vai precisar por mês para poder sustentar o negócio dele até que o negócio comece a gerar receita para gerar esse lucro de volta, tá? Aí, como ele não sabe, eu tenho 30 mil. Aí eu gastei 15 mil comprando máquina, comprando computador, eu investi em estoque, eu modifiquei lá, fiz um puta design, eu investi em marketing e tudo mais. Fiz um puta investimento e não deixei parte desse meu investimento para poder usar durante os meses e cobrir esse saldo que falta relacionado a ponto de equilíbrio para poder pagar essas contas, tá? Eu não deixei esse valor para girar como capital de giro dentro da minha empresa, tá? A Márcia está perguntando, isso tudo para começar. Isso tudo para começar, Márcia, mas veja, não é assim esse bicho de 7 cabeças. Nem estou falando isso para você desistir, tá? Na verdade, eu só tô comentando sobre tudo isso porque o quanto mais você se planejar para iniciar o seu negócio, menos arriscado ele vai ser e menos problema você vai ter, tá? O que acontece na maioria dos casos, eu quero começar um negócio, aí eu vou lá e começo, não me planejo, vou do jeito que tá, e aí eu começo a ter os problemas. Aí é o que todo empreendedor começa a ter problema, né, gente? Falta dinheiro no caixa, aí não consegue vender suficientemente, acha que o problema está na venda, mas às vezes não é só na venda, às vezes é o controle financeiro que também está errado, às vezes é a precificação que está errada. Então, o melhor cenário seria você fazer uma proposta de como é que vai ser financeiramente, tudo que você precisa. Ah, eu preciso disso, 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 disso. E receita? Eu preciso gerar isso, 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 isso. Aí eu tenho isso de despesas variáveis, esse de custo variável, já calculo ali o seu ponto de equilíbrio. Pronto. Eu preciso de um investimento muito alto para iniciar o meu negócio? Não, você não precisa de investimentos muito altos, tá? Todo mundo acha que para fazer um investimento eu preciso de muito, para abrir um empreendimento, eu preciso muito, de muito dinheiro, tá? Então, se você acha que você precisa de muito dinheiro, é porque talvez você esteja pensando já muito grande, se você não tem esse dinheiro, né? Talvez você esteja pensando muito grande, onde você deveria talvez começar mais pequeno. Tem um exemplo que eu adoro falar, que é de uma confeitaria que ela fica em Joinville,
E eu falo que, nossa, eu nunca fui para Joinville, mas o dia que eu for, eu vou lá para ir nessa confeitaria. Chama Senhora Farinha. Depois, se vocês tiverem curiosidade, entra lá no Instagram deles, tá? Por que que eu gosto de falar desse exemplo? Porque sabe como que eles começaram? Eles começaram uma barraquinha, uma mesinha assim, sabe? Vendendo pedaço de bolo numa feira, nas feiras da cidade. Foi assim que eles começaram. E aí eles foram crescendo, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Hoje eles estão num casarão maravilhoso que é só da confeitaria. Então, meu sonho é visitar esse casarão. Não só porque eu acho que lá tudo deve ser muito gostoso pelas fotos, mas pela história em si, sabe? Então, assim, eu preciso de muito para começar um negócio? Você não precisa de muito. Comece com o que você tem, tá? O segredo é você se planejar. Porque se você se planeja, você consegue entender para onde você está indo, como é que eu vou estar daqui a um mês, como é que eu vou estar daqui a 2 meses, o que, que eu preciso, o que está de mais, o que está de menos. E aí você consegue ter essa percepção, tá? Você consegue ver para onde você está indo, tá? A Paula Fernanda comentou: acho que estou com muito estoque. É, muito estoque, Paula, é dinheiro parado, tá? E aí é importante a gente girar o nosso estoque. Quanto mais a gente girar o nosso estoque, eu não sei do que é o seu negócio, mas o nosso estoque ele precisa girar, porque você imagina o seguinte: você investiu para comprar todo aquele estoque e agora ele está parado. O seu ciclo financeiro, trazendo um pouco para o assunto que a gente está falando, né? O seu ciclo financeiro aqui desse estoque parado está enorme, né? Então, assim, quem está financiando a sua conta enquanto você está com tudo isso parado? E aí você precisa renovar os estoques você precisa renovar os estoques dos itens que saem. Então, é difícil parar dinheiro no caixa, não sei se é o seu caso, né? Mas por quê? Porque eu tenho muito estoque parado, mas eu tenho que renovar meu estoque, e aí meu ciclo financeiro está muito longe, e assim por diante. Faz bolsas personalizadas. Muito bom, muito legal. Pois é, então, Paula, dá um jeito aí de fazer girar esse estoque, tá? Especialmente esse daí que tá parado. Faz esse estoque aí, ó, rodar, tá bom? Bota aí uma promoção, alguma coisa assim, faz um combo, mas é importante, Paulo, até aproveitar para te dizer o seguinte: quando a gente fala de fazer promoção para poder gerar estoque e etc., nunca deixe de olhar para os seus preços e para os seus custos, tá? Porque tem muita gente que faz isso. Fala assim: ah, eu vou botar uma promoção aqui 50%. E aí faz 50% de promoção de de uma bolsa, por exemplo, né? Que seria o seu caso, e acaba perdendo dinheiro. Por que, que ele perde dinheiro? Eu falo assim, ó, vou vender por preço de custo. Para poder gerar esse estoque, eu vou vender por preço de custo. Quanto custou? R$ 30. Mas R$ 30 não é o seu custo real. Por quê? Porque eu só considerei ali o valor que eu paguei na bolsa para comprar e depois revender, né? Então eu só considerei o valor que está na bolsa. Mas você precisa considerar tudo que está embutido ali dentro. Então você tem o custo da bolsa, você tem, sei lá, vamos supor aqui, o frete da bolsa. Se esse cliente passar no cartão, você vai ter que pagar lá os 5% do cartão de crédito. Se você pagou 25 na bolsa, estava cobrando 50, e aí fala assim, ó, vou vender por preço de custo e começa a vender por 25, o que acontece? Você perde dinheiro. Porque 25 vai cobrir o valor da bolsa, mas e os 5% do cartão? Quem pagou? Saiu do seu bolso. Então precisamos ter muito cuidado quando a gente fala de promoção e a maioria dos empreendedores não tem essa visão, tá? Promoção ela precisa servir para a gente poder girar o estoque, precisa servir para a gente poder dar ele vale a pena quando isso realmente for gerar um aumento de demanda e aí isso aumenta a minha receita num tanto que compensa eu ter diminuído o preço, tá? Então é por isso que é importante também a gente conhecer sobre margem de contribuição, tá? Bom, é isso. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui sobre capital de giro. Não, na verdade, assim, gente, sobre esse ponto de capital de giro, sobre como calcular, sobre capital de giro inicial, o que, que vocês não precisam fazer, na verdade, de momento era isso que eu estava preparando para vocês, tá? Eu queria responder uma pergunta aqui que me fizeram, foi a Karine.
A Karine perguntou o seguinte: como saber o valor para calcular que preciso para manter o meu negócio todo mês, tá? Karine, o valor que você precisa para manter o seu negócio todo mês é o valor, é o ponto de equilíbrio do seu negócio, tá? Você precisa calcular o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele vai te mostrar qual que é o valor que você precisa ter naquele mês, você precisa faturar, né, entrar de dinheiro no seu caixa, para você ficar no 0 a 0, tá? Ou seja, você não vai ter lucro, mas você também não vai ter prejuízo. É igual que eu comentei, quando a gente está começando os nossos negócios, né? E aí eu preciso saber de quanto dinheiro que eu preciso ter, o quanto de dinheiro que você precisa ter inicialmente, é para você se manter no ponto de equilíbrio até o seu negócio começar a dar receita suficiente, tá? Então, você precisa saber o ponto de equilíbrio do seu negócio. Como calcular o ponto de equilíbrio? A gente fez uma live, a gente não, né? Eu, né? Eu fiz uma live sobre isso há algumas semanas atrás e está salva lá no IGTV. Lá eu expliquei sobre como você calcular, lá eu expliquei também sobre como você analisar o seu ponto de equilíbrio e lá eu expliquei também sobre como fazer no ponto de equilíbrio quando nós temos várias margens de contribuição. Então dá uma olhada lá nessa live, tá? Que você vai conseguir saber a partir de lá, tá bom? Bom, então é isso, gente. Essa live foi mais curtinha, porque o assunto também ele não é assim, né? Não é tão mirabolante. É um assunto extremamente importante, mas não é tão complexo. Para vocês verem, o cálculo ele é mais simples, tá? Na verdade, na prática, ele vai ser um pouco mais complexo e vocês vão ver isso, tá? Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Se não, gente, o que eu queria dizer para vocês? Eu vou tentar fazer lives como essas mais técnicas a cada 15 dias, tá? Para a gente poder discutir sobre assuntos, né, que vocês queiram saber ou então que queiram explorar mais. Então, a cada 15 dias a ideia é fazer uma live como essa, tá bom? Então, e antes da live, sempre, eu vou colocar lá uma caixinha de sugestões para vocês enviarem os temas que vocês querem que eu traga aqui para as lives. Ou então, dúvidas mais frequentes que vocês tenham para eu poder responder, tá? Então, fiquem atentos, entrem lá na caixinha e coloquem lá do que vocês querem que eu fale, tá? E aí eu trago esse assunto para a gente poder discutir aqui ao vivo. Aí vocês mandam a pergunta de vocês e eu vou respondendo também, tá bom? Bom, então é isso, gente. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Um beijo e fiquem com Deus.